Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar hoje na história do Kevin Mitnick. Uma figura, assim, bem complexa, né? Muito complexa. Saiu de hacker mais procurado dos Estados Unidos para virar uma referência em segurança. Uma lenda, praticamente. Exato. A gente vai ver essa jornada toda. As invasões, a engenharia social que ele, dominava. A engenharia social era o ponto forte dele, né? Quase uma arte. Totalmente. E depois a fuga espetacular, a captura e essa virada de chave impressionante no final. E para fazer essa análise, a gente se baseou em bastante material, sabe? Tem os documentos bem detalhados que a gente usou como base principal, que traçam bem a linha do tempo, os métodos. Tipo os PDFs que a gente pesquisou, né? Que dão a estrutura. Isso. E também usamos uns vídeos, sabe? Relatos que trazem outras perspectivas, às vezes mais pessoais, que complementam bem a história. Legal. O objetivo aqui é juntar tudo isso, né? Pegar o essencial dessas fontes todas e trazer uma visão consolidada. Exatamente, sem deixar a ponta solta, tentando entender o Mitnick por vários ângulos. E para começar esquentando, tem aquele apelido dele, né? O Condor. As fontes contam a origem disso. Sim, parece que veio de um filme que ele adorava, um thriller de espionagem chamado 3 Dias do Condor. Ele se identificava pelo jeito. Curioso. E outra coisa que as fontes trazem do comecinho é o interesse dele por mágica. Isso que meio que abriu a porta para o hacking. Pois é, o fascínio pelo truque, pela ilusão, por entender como as coisas funcionam por trás, para poder manipular, né? Isso parece ter sido o estalo inicial para ele. Faz todo sentido quando a gente pensa no que ele fez depois, né? Essa coisa de enganar sistemas, pessoas. Totalmente ligado. Olhando então para os primeiros anos dele, a curiosidade parece que veio bem cedo mesmo. As fontes detalham, por exemplo, ele pegando cartão de ônibus perfurado no lixo. Ah, sim. Para poder andar de ônibus de graça em Los Angeles. Com uns 12 e 13 anos, já era o espírito ali, né? De achar falha no sistema. Exato. E logo depois veio o tal do phone phreaking. Isso que era a exploração das redes de telefonia. Entender os tons, os sinais, para fazer ligações de graça, explorar a rede. Era a internet da época, né? O desafio técnico. E ele não parou por aí. As fontes mencionam que ele invadiu o sistema da escola. Para mudar notas, dizem algumas fontes, outras dizem que era mais pela curiosidade de ver se conseguia. E ainda tinha o rádio amador, né? Onde ele usava o código WA6VPS, que era o tal do Condor, aí que o apelido pegou mesmo entre os amigos e no meio hacker. E qual era a grande motivação por trás disso tudo? Os documentos que a gente viu batem muito numa tecla, né? Sim, e isso é central para entender o Mitnick, eu acho. Raramente, ou quase nunca, era pelo dinheiro. Pelo menos não no início. Era o puro desafio intelectual. A emoção da descoberta, né? Exato. Aquela adrenalina de conseguir entrar onde não devia, de entender um sistema complexo. Ele mesmo descreveu isso em entrevistas, nos livros depois, quase como um vício, uma compulsão. E um exemplo claro disso, que as fontes detalham bem, foi a invasão da Pacific Bell. Ele tinha só 17 anos. Pois é, e ele invadiu não para causar um dano enorme, mas para roubar manuais técnicos dos sistemas de comutação telefônica. Ele queria aprender, entender a fundo. Essa busca por conhecimento e controle, talvez. Leva direto para a principal habilidade dele, que definiu a carreira toda, né? A engenharia social, sem dúvida. A capacidade de manipular pessoas para conseguir o que queria. Impressionante como ele fazia isso. Os materiais trazem vários exemplos marcantes, tipo a invasão da DEC, a Digital Equipment Corporation, uma gigante na época. Como foi essa? Ele ligou para lá, simplesmente ligou, se passou por um desenvolvedor importante da empresa, criou uma história convincente. E convenceu o administrador do sistema a dar acesso, só na conversa. Exatamente, pura lábia. Ele chamava o sistema da DEC de The Ark, a Arca. Conseguiu acesso total, copiou software, tudo por telefone. Cara, isso mostra o poder da manipulação, né? E não foi um caso isolado. As fontes mostram que isso era o modus operandi dele. O padrão se repete. Teve o caso da US Leasing. Como foi esse? Mesma coisa. Ligou fingindo ser do suporte técnico da empresa, criou um cenário de urgência, um problema falso,
e conseguiu as senhas que precisava. E aquele lance dos chips ISN da Novatel, que eram super importantes para clonar celulares na época. Esse também foi clássico. Ele estava numa feira de tecnologia, a SES, ligou para a Novatel de lá mesmo, fingindo ser um engenheiro da própria Novatel, que precisava urgentemente de uns códigos de chip ISN para uma demonstração. E deram para ele. Deram. Ele tinha uma calma, uma autoridade na voz, uma capacidade de improvisar, era muito convincente. E a invasão da Motorola para pegar o código do Microtak, o celular que era febre na época. Ah, essa é famosa. Ele focou numa assistente específica, a Alissa, ligou várias vezes, construiu uma relação de confiança falsa, se passando por outro funcionário, aos poucos foi ganhando a confiança dela. Até ela passar o código-fonte. Exato, ele explorava a vontade das pessoas de ajudar, a confiança padrão que existe dentro de uma empresa. Teve até invasão física, né? Na Pacific Bell de novo. Sim, essa mostra outro lado, ele não era só voz no telefone. Ele e uns amigos foram até a central da Pacific Bell. Ele distraiu o segurança com uma conversa mole. Enquanto os amigos entravam por outra porta. Isso. Entraram, pegaram mais manuais, listas de senhas. Uma audácia tremenda. Essa exploração toda do fator humano depois virou a base dos livros dele, né? Tipo Arte de Enganar. Com certeza. Ele sistematizou o que fazia intuitivamente. A tese central dele, que as fontes reforçam e ele mesmo dizia, é que o elo mais fraco da segurança não é o software, é a pessoa. Tem aquela frase famosa, né? Algo como, não dá para pedir um patch para a Microsoft contra burrice ou ingenuidade. Exato. Ele mostrava que a tecnologia podia ser super avançada, mas se você conseguisse convencer alguém a te dar a chave, de nada adiantava. E ele usava qualquer coisa para isso, né? Informação que parecia inofensiva. Sim. O caso Cosmos, que ele invadiu sistemas relacionados à aplicação de lei, começou com informações pescadas no lixo de uma empresa de telefonia. Dumpster diving clássico. Ele pegava nomes, ramais, organogramas, coisas que as empresas jogavam fora. E usava isso para construir o ataque, para dar credibilidade na hora de ligar para alguém. Exatamente. Cada pedacinho de informação ajudava a montar o quebra-cabeça e a parecer legítimo. Era um mestre em coletar e usar a inteligência, mesmo que fosse do lixo. Mas essa escalada toda, as invasões ficando mais ousadas, começou a trazer problemas sérios, né? Sim, a coisa começou a ficar mais pesada. As invasões eram mais complexas, tipo a do sistema VMS da DEC, que era bem protegido, e aí começaram a surgir as traições também. Isso é uma parte meio triste da história que as fontes contam. Outros hackers que ele às vezes ajudava ou com quem colaborava acabaram entregando ele. No caso da DEC mesmo, parece que foram colegas hackers que o delataram para a empresa. E teve a história com o Lenny DeSico, um amigo dele. Pois é. Mitnick fez uma brincadeira, parece que redirecionou as linhas telefônicas do supervisor do DeSico para um número do IRS, a Receita Federal Americana. O DeSico se assustou, achou que ia se complicar. E entregou o Mitnick para o FBI. Colaborou com o FBI para gravar conversas, armar uma cilada. Foi uma traição que, segundo o próprio Mitnick, doeu bastante. E não parou por aí, né? No caso Cosmos, parece que a ex-namorada de um amigo também colaborou com as autoridades. Sim. E no caso da US Leasing, havia suspeitas sobre uma hacker conhecida como Suzy Funder, se ela teria ou não passado informações. A confiança era algo muito volátil nesse meio. E toda essa pressão, as investigações se fechando, combinou naquele período dele como fugitivo, né? Exato. Quase 3 anos foragido do FBI, uma história digna de filme mesmo. Os documentos detalham bem essa fase. O que ele fazia para despistar? De tudo um pouco. Ele era mestre em clonagem de celulares. Usava vários celulares clonados com números diferentes para dificultar o rastreamento. Tinha múltiplas identidades falsas. Incluindo aquela famosa Eric Wise. Sim, que é o nome verdadeiro do mágico Houdini. Uma clara referência à arte do escape que ele estava praticando na vida real. E ele vivia mudando de cidade? Constantemente. Morou em Denver, depois Seattle, depois Raleigh, na Carolina do Norte, sempre tentando ficar um passo à frente. E ele chegou a mudar a aparência física também, né? Sim, as fontes mencionam que ele perdeu bastante peso, mudou o corte de cabelo, até o jeito de andar para não ser reconhecido. Era uma vida de paranoia constante, imagino. E mesmo assim, foragido, sendo caçado, ele continuava hackeando. Incrivelmente, sim. Nesse período, ele invadiu grandes empresas como Motorola, Nokia, Sun Microsystems.
Era como se ele não conseguisse parar, o vício do desafio falando mais alto, talvez. E a mídia em cima, né? Teve aquela matéria famosa do New York Times. Cyberspace's Most Wanted, o mais procurado do ciberespaço. Isso ajudou a criar a lenda, o mito em torno dele. E aí surgiram aqueles exageros todos. Sim, a histeria da época era grande. Falavam que ele podia invadir o NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial, que podia lançar mísseis nucleares com o assobio no telefone. Coisas que as fontes mais sérias e ele mesmo depois desmentiram, né? Eram mais mitos criados pelo medo do desconhecido. Exato. Ele era muito habilidoso, mas não tinha superpoderes. Os mitos serviam mais para mostrar o quanto a sociedade estava assustada com essa nova ameaça do ciberespaço. Mas aí teve um ponto de virada, né? Uma invasão específica que mudou o jogo. Sim, o confronto com Tsutomu Shimomura. Esse foi o começo do fim da fuga dele. Quem era o Shimomura? Um físico computacional especialista em segurança super respeitado, que trabalhava no San Diego Supercomputer Center. E o Mitnick invadiu sistemas pessoais dele no Natal de 1994. E por que isso foi tão significativo? Porque o Shimomura não era só mais uma corporação. Ele é um expert, levou a invasão para o lado pessoal e tinha o conhecimento técnico e os contatos para revidar. Então ele decidiu ajudar o FBI na caçada. Exatamente. Ele se juntou à força-tarefa, trouxe equipamentos especializados, conhecimento de análise de rede. A caçada ficou muito mais sofisticada a partir daí. E como eles foram fechando o cerco? Foi uma perseguição bem tecnológica para a época. Eles começaram a rastrear os sinais dos celulares que o Mitnick usava, mesmo com a clonagem, analisaram padrões de tráfego na rede. E o Mitnick percebeu que estava sendo rastreado. Ele percebeu. Inclusive, as fontes contam que ele conseguiu identificar um informante que estava passando dicas para o FBI sobre ele, um outro hacker chamado Justin Tanner Peterson, que usava o alias Eric Hines. Ele descobriu o informante? Nossa! Sim, mas já era tarde demais. O cerco estava muito fechado, o FBI e o Shimomura conseguiram triangular a localização dele. Que era em Raleigh, na Carolina do Norte. Isso, onde ele estava morando com a identidade falsa de Eric Weiss. E aí veio a captura, em fevereiro de 1995. Tem até uma história curiosa sobre isso, né? Tem. Dizem que quando o FBI finalmente bateu na porta do apartamento dele, depois de toda a tensão da perseguição, o Mitnick teria deixado uma caixa de donuts na cozinha para os agentes. Uma última ironia. Um toque final de Mitnick. E aí começou a fase da prisão. Foram 5 anos, certo? Sim, 5 anos no total. E uma parte bem controversa desse período foi o tempo que ele passou em confinamento solitário. Por quê? Qual era a justificativa? O medo das autoridades. Havia um receio, alimentado talvez pelos mitos, de que ele seria tão perigoso que poderia, sei lá, iniciar uma guerra nuclear usando um telefone da prisão. Um exagero, claro. Chegaram a proibir ele de usar telefone por um tempo, né? Sim, por um bom tempo. Foi uma medida bem drástica que gerou muita discussão sobre os direitos dele e o tratamento dado a hackers na época. E enquanto ele estava preso, surgiu aquele movimento. O Free Kevin. Isso, um movimento que ganhou bastante força na comunidade hacker e entre defensores das liberdades civis. Pediam a libertação dele, questionavam a severidade da pena e o tratamento na prisão. Mostrou que ele tinha apoio, que era visto por alguns não só como criminoso, mas como alguém que desafiava o sistema. E ele foi solto em 2000. Aí começa a grande virada, né? A transformação. Exato. E essa transformação é muito bem documentada nas fontes também. Ele sai da prisão e gradualmente se reinventa como um hacker white hat, um hacker ético. Deixou de ser o inimigo para virar consultor de segurança. Exatamente. Em 2003, ele funda a Mitnick Security Consulting. Passa a usar todo aquele conhecimento e habilidade que tinha para invadir sistemas para ajudar empresas e organizações a se protegerem. Uma reviravolta e tanto, ele chegou a trabalhar para governos também. Sim, prestou consultoria para agências governamentais, deu palestras no mundo todo, virou uma figura requisitada no circuito de segurança cibernética. Também teve um papel importante na KnowBe4, uma empresa grande de treinamento em conscientização de segurança, como Chief Hacking Officer. O caçador virou o guarda. Basicamente isso. Ele passou a ensinar as empresas sobre as mesmas táticas que usava, principalmente engenharia social, para que elas pudessem treinar seus funcionários a não cair nesses golpes. E ele escreveu livros também, né?
que viraram best-sellers. Sim, vários. Ghost in the Wires, que é a autobiografia dele, contando a história da fuga e captura, é fascinante. E os livros mais técnicos, como A Arte de Enganar e A Arte da Invisibilidade, se tornaram referências na área. Nesses livros ele detalhava as técnicas? Detalhava as técnicas de engenharia social, de como se proteger online, como manter a privacidade. Ele virou um grande educador sobre a importância do fator humano na segurança. Continuava batendo na tecla. A tecnologia avança, mas a vulnerabilidade humana continua sendo a porta de entrada preferida dos atacantes. Olhando para trás, o legado dele é bem significativo, né? Sem dúvida. Ele mudou a percepção pública sobre hackers, pelo menos em parte. Mostrou que a habilidade técnica podia ser usada para o bem ou para o mal. E ele foi fundamental para colocar a engenharia social no mapa como uma ameaça real e séria para a segurança. As empresas passaram a levar isso muito mais a sério depois dele, né? Com certeza. Ele forçou a indústria a olhar não só para os firewalls e antivírus, mas para o treinamento das pessoas, para a conscientização. Infelizmente, ele faleceu recentemente. Sim, em julho de 2023. Foi uma perda sentida na comunidade de segurança. Ele tinha 59 anos, lutava contra um câncer pancreático, deixou a esposa, Kimberly, e um filho que nasceu após a morte dele. Uma vida intensa, cheia de reviravoltas, do começo ao fim. Muito intensa. E analisando todas essas fontes, desde os documentos técnicos até os relatos mais pessoais, fica uma reflexão interessante, né? Qual? Essa jornada dele, de alguém que explorou a confiança humana como ninguém, para depois se tornar um professor sobre como fortalecer essa mesma confiança. Isso levanta questões sobre transformação pessoal, sabe? Sobre reabilitação, talvez? Sim, e sobre a complexa relação entre habilidade técnica, ética, as escolhas que a gente faz e as oportunidades que surgem ou não na era digital. Que essa trajetória tão única que a gente viu em detalhes aqui nas fontes nos diz sobre o valor de perspectivas, digamos não convencionais, para resolver problemas modernos. Exato. Ele veio do outro lado, né? E trouxe um conhecimento que talvez quem sempre esteve dentro do sistema não tivesse. É algo para se pensar sobre como a gente lida com talento, mesmo quando ele surge de formas inesperadas ou até problemáticas no início.